Fala pessoal, vamos gravar uma aula aqui. Essa aula é para complementar aí o conteúdo do primeiro e do segundo período com relação à química geral e inorgânica, beleza? É uma aula importante que vocês vão entender um pouquinho de cálculos químicos. Então eu coloquei aqui algumas coisas interessantes, depois vamos passar para a parte de exemplos de exercício, ok? Então olha, vamos entender um pouquinho a conexão entre a química e as quantidades. É tipo assim uma quantitativa, entendeu? Mas é um cálculo dentro da quantitativa, certo? Então vamos lá. Bem, olha, a primeira coisa que o aluno tem que entender é o que significa mol e constante de Avogadro. É o primeiro cálculo que o aluno de química tem que entender. Primeiro cálculo. O que é mol e o que é constante de Avogadro, né? Conceito de mol. O que é um mol? Mol é a quantidade, viu, pessoal? Mol é como se fosse assim, uma dúzia. Uma dúzia significa o quê? Significa 12 peças, não é? Então, esse mol aqui, ó, esse mol aqui, quando se fala mol na química, é uma quantidade de alguma coisa. Só que, como é um valor exorbitante, então isso aqui está relacionado com átomos, com moléculas, são coisas pequenas. Por quê? Porque a quantidade não é a qualidade. Então, um átomo existe, mas aí um mol de átomo já é uma quantidade muito grande, que a gente chama de constante de Avogadro, certo? Então vamos lá, olha, mol é uma medida, né? Tá vendo aqui? É uma medida. Essa medida equivale a quanto? Olha, 6,022 vezes 10 a 23 partículas. Então, quando falar em mol, é essa quantidade aqui, ó, de átomo, de molécula, tá? E essa constante vai dar uma ideia de quê? De massa, de volume também, que a gente vê, que nós veremos daqui a pouquinho. Certo? Você tem esse número aqui, esse valor, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23, é uma quantidade assim que se você fosse escrever no papel, né? Seria um número, começando aqui no 6, ó, e depois dessa vírgula aqui tem quantas casas? 23 casas. Imagina aí um número desse aqui. Se você fosse falar isso aqui a nível de matemática, seria assim, 602 sextilhões. 602 sextilhões. Então tem, ó, mil, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, sextilhões. Certo? Então imagina um número desse. Ok? E aí, olha só, como eu sei que esse número, a gente não tem ideia de como que ele atua, né? Qual que é a atuação dele? Então aqui, ó, ele atua como o quê? Uma ponte ligando comportamento de partículas e a massa e o volume, como eu já disse. Então, ele é um elo que liga massa e volume de moléculas ou átomos. Então, quando ele fala assim, ó, insolubilidade entre microscópio e macroscópio, é uma coisa pequena que eu vou transformar ela na coisa grande. Mas só que é a nível de quê? De quantidade. Certo? Essa relação entre o número de partículas e a quantidade de substância é a chave. Você só vai entender a matéria quando você reduz ela a um pedaço tão pequenininho que você não pode manipular, não é? Aí você vai reduzindo até ficar num tamanho que você não pode manipular, mas que tem uma qualidade. O átomo de hidrogênio, você vai reduzindo a quantidade de átomo de hidrogênio, você vai chegar num momento que você não vê ele mais. E ele ainda continua reduzindo. Então, para eu poder manipular esse hidrogênio, eu vou ter que pegar uma quantidade muito grande dele para ter uma consistência, uma massa, um volume. Certo? Isso que a gente chama, então, de um caminhar entre microscópio e macroscópio. Certo? Qual a importância desse mol nas interações químicas? Mas você não vai falar de uma molécula, né? De um átomo, porque não dá para ver. Então você tem que falar de um mol de molécula, um mol de átomo.
O entendimento do mol, ele vai ser um ponto assim importantíssimo na sua caminhada para entender a matéria, para entender o cálculo químico. Um fármaco, por exemplo, que você está desenvolvendo na indústria, não é uma quantidade pequena. Você vê lá assim um miligrama na balança, um miligrama você está vendo ali, ó, você colocou na balança, você pesou um miligrama, você está vendo. Se você está vendo, ali já é uma quantidade muito grande de átomos ou moléculas. É lógico que a molécula é formada por átomos, você sabe disso, né? Então a gente nem precisa ficar repetindo aqui. O mal molécula formada por átomos. Não estou discutindo isso, você já sabe isso. Então agora a ideia é você pegar aqui, ó, é você pegar o mol e partir. Eu quero um mol, porque o mol dá para eu manipular, para eu fazer a reação química e ver o que está acontecendo. Então, mas aí você fala, o que é esse mol? O mol é a quantidade de molécula pura que eu vou fazendo uma reação com ela, certo? Vamos lá para uma curiosidade aqui, ó, interessante. Se imaginarmos 6,022 vezes 10 a 23 grãos de areia, imagina aí essa quantidade de grão de areia. Você consegue visualizar isso? Então, um mol de areia. Eu trouxe até uma curiosidade aqui. Ó, um mol de areia equivale a quanto? Para a gente ter uma ideia. Porque a areia você vê, né? Uma partícula de areia, um pedacinho de areia, um grãozinho de areia você vê. Mas se eu pegasse esse grãozinho de areia e transformasse em um mol, só para você entender o que é átomo, né? Então eu vou sair desse template aqui, vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Eu trouxe esse exemplo aqui, ó. Então vamos ler aqui, ó. Supondo que um único grão de areia tenha, em média, um volume de 1 milímetro cúbico. É o volume dele, que ele ocupa no espaço. Podemos converter isso em metro cúbico. Então, transformando um grão em metro cúbico, vai dar 1 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos. Aí, quando você fala metro cúbico, gente, é assim, ó. É como se fosse água, né? Numa caixa d'água quadrada que mede 1 metro de largura, de comprimento e de altura. Aí você põe você enche ela de água, você tem ali 1 metro cúbico de água, que seria, no caso da água seria mil litros de água, certo? Mas isso aí é outra conversa, né? Aí vem lá, número 2, o volume total de 6,022 vezes 10 a 23 grãos de areia seria quanto? O volume. O volume total seria esse valor vezes 1 vezes 10 elevado a menos 9, que é o quê? Que é um grão de areia em metro cúbico. Aí o volume total dessa areia seria o quê? 6,022 vezes 10 a 14 metros cúbicos. Então, olha, o volume total da areia seria isso aqui, ó, 6,022 vezes 10 a 14 metros cúbicos. Agora, vamos trazer para uma ideia bem prática. Essa quantidade aqui, ó, vamos relacionar ela com a água do oceano. Você sabe que a água do oceano, né, infinito, né? Aproximadamente, no oceano tem 1,332 vezes 10 a 9 quilômetros cúbicos de água, que seria 1,332 vezes 10 a 18 metros cúbicos de água. De água, tá, gente? 1,332 vezes 10 a 18 metros cúbicos de água. Tá vendo que esse valor aqui parece com esse aqui, ó? Tá vendo? Assim, não está muito longe. Esse valor aqui não está muito longe desse, ó. E aqui é areia, e aqui é água. Então, se você observar, essa quantidade aqui, ó, 6,022, 10 a 14 metros cúbicos de areia, é quase 1000 vezes menor do que o volume de água do oceano. Mil vezes é coisa, não é nada, né? Então, ainda assim seria o suficiente para formar, olha só, essa areia aqui, ó, essa areia aqui seria suficiente para formar uma camada de areia em toda a Terra, cobrindo toda a Terra, que tem 510 vezes 10 a 6 km quadrados. Então, essa areia aqui, ó, essa quantidade de grão de areia, que é que é 1 mol de areia, né, que é 6,022 10 a 23,
um mol de areia, um mol de grão de areia, dá para cobrir a terra toda e ficar 1 metro de altura, 1 metro de espessura do chão. Imagina, tanto de areia que não é? Isso é só para você ter uma ideia o que, que é esse tal de mol, tá? Ok? Vamos voltar aqui para a nossa química, então. Entendendo um pouquinho, então, isso aqui que eu tenho aqui, ó. Vamos relacionar esse mol com volume de gás. Volume de gás. Segundo a definição de Avogadro, o volume molar de qualquer gás, um volume molar de qualquer gás, ocupa aqui, ó, esse volume aqui de litro, ó, 22,4 litros por cada mol de gás. Um mol de gás ocupa um volume de quanto? De 22 litros, de gás. Olha tanto que a molécula é pequena. Então, se eu pegar um mol de gás, se eu pegar um mol de qualquer gás, viu, gente? Qualquer gás, e eu colocar num recipiente, estando a 0 graus Celsius e 1 atm de pressão, 0 graus Celsius e 1 atm de pressão. Ele ocupa só esse volume aqui, ó, 22 litros. Um pouco mais do que 22 litros. Certo? Isso aqui, ó, a gente vai estar relacionando agora o quê? Um mol com volume. Tá? Então, um mol de qualquer gás ocupa esse volume aproximadamente. Quando falar CNTP, pessoal, CNTP é condições normais de temperatura e pressão, que é o quê? Que é, quando se fala em condições normais, a temperatura é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Então, você tem que converter para trabalhar com gás, né? É Kelvin. E a temperatura e a pressão é 1 atm, que é a pressão a nível do mar. Tá? Ou 760 mmHg. Ok? Então, um mol de gás, qualquer gás hidrogênio, gás carbônico, gás butano, gás propano, gás oxigênio, gás nitrogênio, qualquer gás, pessoal, ocupa esse volume aqui, ó, se tiver nas condições normais de temperatura e pressão. Vamos andar mais. Quando os gases reagem, às vezes os gases reagem um com o outro e formam outra substância, né? Diversas reações resultam na liberação de gases, como a decomposição de bicarbonato de sódio, que ele vai gerar gás carbônico e cal. Essas reações são essenciais para entender a relação entre massa e volume de quantidade de substância. Então, se você pega lá um gás e ele vai reagir com outro, ou uma substância que vai produzir gás, aí você pode até calcular qual é a quantidade de gás que pode formar essa substância quando ela está decompondo e virando uma determinada quantidade de gás. Qual que é a massa do gás? Qual que é o volume do gás ocupado? Quantos mol de gás foram produzidos? Certo? Então, tudo isso, pessoal, são ideias de você usar esse mol para calcular volume ou massa ou quantidade de moléculas ou de átomos. Continuando. Um exemplo prático. Você quer calcular o gás oxigênio produzido na decomposição de água oxigenada. Então você quer a água oxigenada produz gás oxigênio e água normal. Então eu quero calcular ali qual é a quantidade de gás que é produzido pela decomposição do peróxido. Daqui a pouquinho eu faço com vocês aí, você vai ver. Na hora de resolver algum exercício, certo? Então, para eu calcular a quantidade de gás, eu tenho, então, que montar a equação, eu vou montar para você ver, e vou calcular a quantidade de gás liberado pela decomposição do peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Tá? Primeiro estou falando aqui as definições, depois vamos na parte de exercício, tá? Aqui, olha só. Agora vamos ver como que eu vou relacionar isso com os cálculos. A massa molar, ela é calculada somando as massas dos átomos. Então, eu quero calcular a massa molar do ácido sulfúrico, por exemplo, H2SO4. Qual que é a massa de 1 mol de ácido sulfúrico? Então, é fácil. Você pega aqui o H. Quantos H tem na fórmula? 2. Qual é a massa do H? Sozinho, do átomo H. A massa de 1 mol desse átomo. É 1 grama. É 1 grama por mol.
A mesma massa dele, só que expressa em grama. Então, um átomo de H não pesa 1 grama. O que é que pesa 1 grama? 1 mol de átomo de H. E o que é 1 mol de átomo de H? 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de H. Então, essa quantidade de H pesa 1 grama. Então, 1 mol de hidrogênio é 1 grama. E 1 mol de oxigênio já não é mais 1 grama. Por quê? Porque o oxigênio é outro átomo. A massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. A massa do oxigênio é quanto? 16 gramas por mol. A massa do enxofre é 32 gramas por mol. Isso você vê na tabela periódica. Você vai lá na tabela e vê a massa. Aquela massa lá é a massa atômica. Mas quando ela é expressa em mol, já é grama. Então o ferro é 56 gramas por mol. A prata é 147 gramas por mol. O nitrogênio é 14 gramas por mol. O carbono é 12 gramas por mol. Então, quando fala grama, eu não estou falando de um átomo, eu estou falando de 1 mol de átomo. Ok? E depois eu faço com as moléculas maiores. Qual que é a importância de você saber essa relação? As massas molares determinam a quantidade de substância a serem utilizada numa reação. Então, essa massa molar, que a gente hoje tem ela aí para usar, para calcular, isso já é provado cientificamente que essa massa condiz com o átomo, ou condiz com a molécula. Então, quando você está fazendo uma reação química que você fala grama ou miligrama, aquela massa que você está vendo ali para reagir, aquela massa ali condiz com quem? Condiz com aquele elemento químico, ou com os elementos que compõem aquela molécula. Por exemplo, a água, ela é formada por 2 átomos de H com um O, né? Se você somar o H e o O, vai dar 18. Então, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Aí eu quero reagir essa água com outra substância que vai produzir ácido, né? H+, e tal. Aí eu já faço o cálculo como que a água, 1 mol de água é 18 gramas. Aí eu quero reagir com ácido sulfúrico, né? Para formar H3O+, 2H3O+, é só 4,2-. Aí o ácido sulfúrico reagiu com quem? Com a água. Quantos mol de água que gastou? Gastou 2 mol de água, então significa o quê? 36 gramas de água para reagir com 1 mol de ácido sulfúrico, que é 98 gramas. Então, 98 gramas de ácido sulfúrico vai reagir com 36 gramas de água, porque são 2 mols, viu, gente? Cada mol da água é 18. Mas isso eu vou mostrar para vocês através dos cálculos. Ok? Então, eu tenho aqui, ó. Eu quero utilizar a tabela periódica para quê? Para eu entender aonde que eu encontro essas massas, né? Então, eu vou atrás da tabela periódica, olho lá as massas, e ela vai me facilitar aí para eu compreender aquela reação química. Então, a tabela periódica é o quê? É uma fonte de informação dessas massas atômicas. Através das massas atômicas da tabela periódica, eu vou olhar lá na tabela e vou relacionar com aquela molécula que eu estou pesquisando. Certo? Então, aqui, ó. Massas molares de compostos que a gente está sempre trabalhando. Água, gás carbônico. Então, se você observar a água, qual que é a massa molar dela? 18, que eu já falei, tá vendo? Qual que é a massa molar do gás carbônico? 44. Como é que eu encontrei isso? Porque o carbono é 12. No caso aqui do gás carbônico, né? O carbono é 12. Esse O é 16, só que tem 2, né? Então vai dar 32. 32 mais 12 dá quanto? 44. Então, esses valores aqui, ó, eu inventei? Não, aonde que eu fui? Na tabela periódica. Ok, pessoal? Beleza, né? Vamos para frente. Então, agora, a partir de agora, então, a gente vai trabalhar com cálculos. Como é que eu vou trabalhar com cálculo dentro desse conteúdo que eu acabei de falar para vocês? Beleza? Então, aqui eu tenho, olha, quando se fala de cálculos químicos, a gente chama de estequiometria. O que é estequiometria? Cálculos dentro de uma reação química. Então, quando eu quero calcular alguma coisa, né? Olha só, sempre numa reação química, uma equação química montada, eu vou olhar qual que é a proporção de reação. Então, a primeira coisa que eu faço em uma reação, em um cálculo estequiométrico, é eu balancear a equação. Geralmente o balanceamento é bem simples, viu, gente?
As proporções estequiométricas são essenciais para medir as quantidades de reagentes e produtos de uma reação. Elas derivam da equação balanceada da reação, como eu já disse. Então, você precisa balancear a equação para você começar a fazer o cálculo. E dentro da equação, o reagente é que vai me indicar qual é a proporção. Então, existe o reagente que reage tudo, e existe aquele que nem sempre reage tudo. Então, aquele que reagiu tudo é reagente limitante. Ele vai limitar a reação. É igual, por exemplo, eu quero fazer um bolo, né? Ele gasta 2 ovos, 6 ovos para fazer um bolo qualquer, né? 6 ovos, 1 quilo de farinha de trigo. Então, se eu usar 8 ovos e 1 quilo de farinha de trigo, aí o que vai acontecer? Eu vou ter que limitar. Quem limita é o ovo ou é a farinha de trigo? É a farinha de trigo. Se eu estou usando 1 quilo, só posso usar 6 ovos. Então vai sobrar 2 ovos ali, que eu não posso usar. Se eu colocar, pode degradar meu bolo. Então, o reagente limitante é aquele que está dentro da proporção. E o outro que está acima da proporção, ele não é o limitante. Ele é o quê? Reagente em excesso. Então, existe o limitante, que é aquele que está dentro da proporção, e existe aquele que está em excesso, que é aquele que ultrapassou o seu limite. Se o limite é 1 para 6, 1 para 6. Aí eu peguei lá 1 para 8, então do 8 vai sobrar, tá vendo? Vai sobrar 2. Vamos melhorar isso aí. Se é 1 para 6 e eu peguei 2 e 18, 2 e 18, é 1 para 6. Daí eu peguei 2 com 18. Quem é o limitante? É o 2. Por quê? Se ele é 1 para 6, a proporção é 1 para 6, então é 2 para quanto? Para 12. Se eu estou pegando 2 com 18, quem vai sobrar? Vai sobrar o 18, vai sobrar 6 no 18. Entendeu? Então o limitante é aquele que está dentro de quem? Das proporções. E o excedente é aquele que está passando a proporção. Dentro da equação você vai ver melhor. Isso que eu estou falando. Agora também existe o quê? Quando você vai fabricar medicamento, isso acontece muito de estar sobrando coisa, né? Por que sobra? Porque está excedendo. Mas também pode sobrar quando esse reagente tem impureza nele. Então, quando tem impureza, aí, pessoal, a impureza é o quê? Aquele que não reage. Apesar de estar dentro da proporção, mas ele não reage porque é impuro. A impureza fica fora. Então, na hora que você pega um reagente que você não consegue ele puro, mas ele tem um pouquinho de impureza, você tem que descartar a impureza no cálculo. E na prática não dá para tirar a impureza. Você tem que tirar no cálculo. Tá? Aí é outro processo de reagentes desproporcionais. Ok? Aqui eu coloquei aqui, ó, em reações químicas é comum utilizar reagentes impuros. É muito comum isso, viu, gente? O que afeta o rendimento do produto final. O entendimento dos rendimentos permite melhor planejamento e utilização de recursos. Então, lá na indústria, você vai encontrar muito isso. Tem impureza e tem que tirar a impureza. Ou senão, se não pode tirar a impureza, você tem que aumentar a quantidade de matéria-prima para produzir aquilo que você quer, porque reagente impuro não reage. Ok? Então, pessoal, aí eu tenho uma base de cálculo agora. Então, agora nós temos uma base de cálculo. O que nós precisamos fazer agora? Um pouco de cálculo, né? Para ver o que vai dar cada reação usando essas metodologias ou esses conceitos que eu acabei de falar agora. Aqui, pessoal, mudei aqui de página. Então, eu trouxe aqui, ó, fazendo aqui para cá. Esse aqui é o ácido sulfúrico, tá vendo? Ácido sulfúrico. Qual que é a molécula dele? H2SO4. Eu quero calcular a massa molar do ácido sulfúrico. Como é que eu faço? Bom, então você pega aqui, ó. Isso aqui, ó, tá na tabela periódica, ó. Isso aqui tá na tabela periódica. Esses valores aqui, ó. H é 1, o S aqui é o S 32 e o O é 16. Tá vendo aí? Não sei se tá dando para entender, né? Mas aí, ó, olha aqui.
Como é que eu vou calcular isso? Você pega a massa do hidrogênio, que é 1, né? 1 vezes 2. Vai dar o quê? Vai dar 2. Tá vendo? Você pega a massa do enxofre, que é 32. 32 vezes 1. Por que é vezes 1? Só tem um enxofre, não é? Então aqui vai dar total 32. E o O? E o O é 16. Opa, colocando o aqui. É 16 vezes 4, não é? São 4, tá vendo que são 4. Aí vai dar quanto? 64. Então, somando isso aqui, ó, 2 com 32 com 64 dá quanto? Dá 98. Então, 98 a gente chama de UMA. UMA. Isso aqui é a massa de quem? Unidade de massa atômica. Mas, na verdade, quando se trabalha com mol, um mol, como eu já falei, um mol vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 98 gramas. Tá vendo? 98 gramas, porque é um mol. É a massa da molécula, aí vem representada por grama, né? Por quê? Porque um mol, você já viu, né? O que é um mol? Um mol é a mesma coisa que você dizer que é 6,022 vezes 10 elevado a 23. No caso do ácido sulfúrico, vai ser o quê? Moléculas. Tá vendo? Ok, pessoal? Então, assim, é um cálculo simples, não tem muita coisa, né? Isso aqui é no caso do ácido sulfúrico, né? Se fosse outro átomo, né? Outra molécula, vamos lá, vamos utilizar esse pedaço que ficou aqui branco, ó. Se fosse outra molécula, se fosse, por exemplo, cloreto de sódio, NaCl, o que eu ia olhar? Eu ia na tabela procurar qual que é a massa do Na e qual que é a massa do Cl. Aí o Na é 23 e o Cl é 35,5. Tem um vírgula lá, tá? Então isso aqui está na tabela periódica. Cuidado para você não confundir com o número atômico, tá? O número atômico é o número de prótons. Massa não, a massa é a soma de prótons e nêutrons, tá? Ok? Então, no caso do NaCl, você não tem que multiplicar, porque só tem um Na. Então, vai ser 23 mesmo, né? Só tem um Cl, vai ser 35,5 mesmo, né? E aí, somando, vai dar o quê? 58,5 grama por mol. Tá vendo? Quando a molécula é uma molécula um pouco maior, vamos lá, uma molécula é um pouco maior. Vamos pegar outra molécula. Então, é, no caso, o açúcar, né? Açúcar. Quem é o açúcar? O açúcar tem essa fórmula aqui, ó. C6. Açúcar aqui é glicose, viu, gente? Glicose. Opa, o vírus aqui. H12O6. Tá vendo? Aí, nesse caso, aí você tem que olhar o que? O carbono, que é 12, o H, que é 1, e o O, que é 16. Então, você pega esses valores aqui, que é unitário, e faz o cálculo. Aí, quando você fizer o cálculo, 6 vezes 12, 1 vezes 12, não é, que é o caso do carbono, hidrogênio, aí dá 16 vezes 6, aí você vai somar tudo aqui, ó. Aqui vai dar 72, aqui vai dar 12, aqui vai dar 196, já fiz aqui, né? Aí vai dar 180. Não. Não, aqui vai dar 96, aqui, ó. Esse 1 aqui não. Deixa eu tirar aqui, né? Borracha. Então, não tem esse 1 aqui, certo? E aí, ó, você tem, então, 180. O que é 180? Mas se for um mol, vai ser igual a quanto? 180 gramas, tá? Aí, olha os cálculos, gente, você tem que saber, ó, se os cálculos não aparecem só assim bonitinho, não. Se você tem um mol, é 180 gramas. Ah, mas se você tem 3 mol, vai, é proporcional, né, gente?
Quanto vai dar? Vai dar 3 vezes 6, 18, 24, 640 gramas. Tá vendo? 540, né? 540 gramas. Ok? Acho que é 540. Deixa eu ver. 3 vezes 8, 24. 540 gramas. Tá? Vamos melhorar aqui. Então, aqui 540, né? 540. Então, isso aqui é a massa de quê? De 3 mols. Agora, interessante, pessoal, é que às vezes, vamos lá, vamos descartar isso aqui para depois vai acabar o papel aqui. Vamos descartar isso aqui um pouquinho. Você já viu? Depois você volta aí e vê de novo, tá? Quem tá vendo o filme aí, o vídeo, é fácil, né? Aqui é porque tem poucas páginas aqui, então vamos economizar aqui. Eu quero calcular a massa, olha só. O que é um mol? Um mol é 6,022, né? Então, quando você tem esse mol aqui, ó, um mol está para 6,022 vezes 10 a 23. Tem livro que vem só 6, tá, gente? Redondo. Então, esse valor aqui é um mol. Aí, eu quero saber 3,011 10 a 23 é quanto em mol? Aí, é X, né? E quanto vai dar esse X? Vai dar meio, né? Meio mol. Então, existe um mol, existe meio mol, existe qualquer quantidade de mol. Então, a matemática aqui vai longe, né? Então, eu quero, quanto pesa? Qual é a massa existente em 1,204 vezes 10 elevado a 25 moléculas de água. Então, a pergunta não é moléculas? Essa molécula tem alguma coisa a ver com isso aqui? Não tem, né? Não parece nada, né? Então, você tem que fazer o quê? Água. Qual é o valor de 1 mol de água? Que é, 6,022 vezes 10 elevado a 23, que é 1 mol, né? Da água, pesa quanto? 18 gramas. Né? Agora, 1,204 vezes 10 elevado a 25, não sei, né? Vou colocar um X aqui. Aí, na hora que você for fazer a conta, aí, 1,204 vezes 10 elevado a 25 vezes 18, regra de 3, dividido por quem? 6,022 vezes 10 elevado a 23. Eu faço as continhas aqui muito rápido, né? Aí quanto vai dar isso? Aí você pega a calculadora, né? E eu vou cortar aqui, Quer ver? O 10 a 25, eu corto com o 10 a 23 aqui, Vai sobrar quanto aqui? Sobra 2, sobra 10 ao quadrado. Então vai ficar assim, 1,204 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 18 dividido por 602, 0,22, 10 a 20. Aqui é quanto? 10 a 20. Quadrado. 10 a. Opa, não tem mais 10 aqui, tá? Não tem isso aqui. Então, agora a coisa fica fácil, né? Esse 1,204 aqui, vezes 10 ao quadrado aqui é 100. Então, 1,204 vezes 100 vai dar 120. Tá vendo? Aí você vai dividir pelo número de baixo aqui, 6, 0. Vou colocar 2 aqui que fica melhor. Aí, aqui tem, eu vou colocar um 0 aqui, corta a vírgula. Aí fica 12.040 dividido por 6, fica 6.020, 6.020, tá vendo? Vezes, quem? O 18 aqui, Tá vendo? Tô fazendo tudo na mão, 18. Vai na calculadora, viu, gente? Aí que valor vai dar? Então vai dar um valor grandão aqui, né? Vou calcular não. Vezes 18, tá vendo? Vai dar um valor muito grande em gramas, tá vendo? 6.020 vezes 18 vai dar um valor muito grande em gramas. Se eu errei alguma coisa que vocês me perdoem, tá? Ok, pessoal?
Então, é muito bom de trabalhar com isso aqui. Eu gosto de trabalhar com isso aqui, certo? Agora, quando tem uma reação assim, gente, ó, uma reação simples, ó. Eu tenho é, ferro, vai reagir com HCl, que vai produzir FeCl2, certo? Mais H2, essa é a reação. Aí quando você olha que o balanceamento aqui não tá bom, né? O balanceamento aí não tá bom. O que que eu faço? Aí eu vou colocar um 2 aqui, ó, um 2 aqui. Aí fica certo, tá vendo? Ó? Fica certinho. Aqui vai ficar um mesmo, aqui é um mesmo, aqui fica um mesmo, ó, porque não pode mexer nada aqui, e aqui fica um também, não pode mexer nada aqui. Se você contar agora dá certinho. Um ferro, 2H, 2Cl, certinho, tá? Então, se você for fazer a leitura disso aqui, ó, é assim, ó, 1 mol de ferro reage com 2 mol de HCl, que produz 1 mol de cloreto de ferro e 1 mol de H2. 1 mol de H2. Qual que é a proporção? A proporção é essa, ó, que eu falei agora mesmo. É 1 para 2 para 1 para 1. Tá vendo? Essa é a proporção, ó. Cada um mol aqui, ó, do ferro, cadê? Tá aqui. Cada um mol do ferro vai consumir 2 mol de HCl, que irá formar 1 mol de, ferro, de cloreto de ferro e 1 mol aqui. Se você quiser passar isso para a massa, fica o quê? Aí o ferro, ele é 56 e o H é 1. H é 1. E o cloro é 16. Aí você faz as continhas, vai dar, que é 1 mol, né? 56 gramas de ferro. Ele vai reagir com, no caso do HCl, que vai dar 36,5. HCl, o Cl, opa, o Cl aqui é, o Cl aqui tá, eu coloquei 16, mas 16 é o oxigênio, né? Isso aqui, o Cl é 36,5, tá, gente? O Cl é 36,5. Então, o HCl junto vai dar quanto? Não, errei de novo, viu, gente? Aqui é 35,5, o Cl, tá? 35,5. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho aqui o HCl vai dar quanto? 36,5. Como são 2 mol de HCl, então vai ser o quê? Vai ser 36,5, 73, né? 73 gramas, que é 2 mol, tá? Aqui vai produzir 1 mol de cloreto de ferro. Aí você faz a continha, o ferro é 56, o cloro vai dar 71. Então, olha, gente, eu estou fazendo rapidão aqui para a aula não esticar demais, né? Então, aqui vai dar assim, ó, 56 mais 71, que é 35,5 vezes 2, tá? Aí vai dar 127, não é? 120, isso. Então, vai produzir aqui, ó, 127 gramas de cloreto de ferro e vai produzir também o quê? 2 gramas de hidrogênio. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como é que é isso? 56 mais 73, somando os dois, tem que dar a mesma conta aqui, 127 mais 2. Então, isso aqui que é cálculo estequiométrico, gente, tá vendo? Isso é cálculo. E dá certinho, tá? Se você usar aqui, ó, 5,6 gramas, vai gastar quanto aqui? 7,3 gramas, porque é proporcional. Vai formar quanto aqui? 12,7 gramas. Que vai formar aqui 0,2 gramas de hidrogênio. Tá vendo? Se eu usar, então, 0,56 gramas, que é o que a gente usa em laboratório, aqui vai ser quanto? Vai 0,56, aqui vai dar 0,73 gramas, que vai produzir 1,27 gramas aqui, e aqui vai ser 0,02 gramas de hidrogênio. Tá vendo? Porque é simples? É muito simples. Isso não para, viu, gente? Não para. Isso aqui vai para longe, quer ver? Eu tenho aqui assim, ó, CaCO3, que vai reagir e vai produzir cal mais gás carbônico. Tá aqui, tá? E já tá balanceadinho, tá? Se você observar,
Deixa eu mudar a cor aqui só para mudar a cor da caneta. Aqui, ó, se você observar, não mudou nada, né? Mudar. Eu tenho um cálcio, um carbono e 3 oxigênio. Eu tenho um cálcio, um oxigênio aqui, um carbono aqui, mais 2 aqui dá 3, tá vendo? Tá balanceado. Então aqui um mol, ó, um mol reage e forma um mol aqui e um mol aqui. Isso aqui, ó, pessoal, lá na roça chama de calcário. O calcário pode ser que ele seja só uns 90% de pureza. De pureza. Então, quando você vai fazer um cálculo, você tem que olhar isso. Se eu quero calcular, por exemplo, gás carbônico, eu quero calcular volume, ó, volume de gás carbônico produzido pela decomposição do calcário. Então, se eu quero calcular volume, aí tem que lembrar isso, ó, na CNTP, qual que é um mol ocupa qual volume? Ocupa 22,4 litros, tá vendo? CNTP. Aí você olha aqui, o calcário produz um mol de gás carbônico, um mol de calcário. Se eu pegasse, por exemplo, 200 gramas de calcário, 200 gramas de calcário, quanto que ia produzir de gás carbônico, volume de gás carbônico? 200 gramas de calcário, tá vendo? Sendo que a pureza é 90, ó, tá aqui no 90. Então, desses 200 gramas, 200 é 100%, né? Porque é fatal. Mas como eu sei que o calcário é só 90%, então a massa do calcário que vai reagir, que a impureza não reage, né? Vai ser só 180 gramas, tá vendo? 180 gramas. Então, já sei que aqui é um mol de calcário que produz um mol de cal, né? E um mol de gás carbônico aqui, tá vendo? Um mol de gás carbônico. Aí, o que eu quero? Aí eu quero saber 200 gramas. Aqui, ó, 200 gramas. Ah, no caso aqui vai ser o quê? Puro é 180 gramas, puro. Então, como aqui é mol, gente, ó, eu tenho que passar esse mol para grama, porque eu não posso chegar aqui e falar assim, ó, 180 gramas irá produzir qual volume de gás carbônico na CNTP? Volume em litro, tá, gente? Litro. Olha, qual que é o volume? Aqui em cima está mol e aqui embaixo está grama. Não pode, né, gente? Aqui em cima está mol e aqui embaixo está volume. Não dá para trabalhar mol e volume, mol e grama. Então, o que você faz? Passa o mol para grama. No caso aqui, o cálcio, vai na tabela periódica, você vai descobrir que ele é 40, que o carbono é 12, que o O é 16. Então, você vai descobrir que é 100 gramas isso aqui, ó, 100 gramas. Porque um mol dá 100 gramas. 100 gramas produz o quê? Um mol. Um mol, qual que é o volume? 22,4. Tá vendo? Aí você vai lá, volume é igual a 180 vezes 22,4 e dividido por 100. Ó, tá vendo que beleza? Aí vai dar, qual que é o volume final? Aí faz a continha, né? Aqui vai ser o quê? Vai ser 180 dividido por 100 dá 0,18. 0,18 vezes 22,4. Vamos fazer isso aqui no calculador, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Senão a gente fica perdido aqui, né? Vou usar a calculadora aqui, tá? Vocês também usam calculadora, né, gente? Todo mundo usa calculadora. Eu não sou dessa época que não fazia negócio na unha, não é comigo, não. Então, vai dar quanto? Dá 4,032. Então, qual que é o volume ocupado? 4 litros, né? 403 litros. Tá vendo, gente? Ó, aí, ó, ocupado isso aqui, ó. 0,4 litros. E se fosse um mol, né, gente? Ia ocupar 22,4 litros, mas não é um mol. Vou fazer a continha de novo. Acho que fica errado aqui. Peraí, 180 vezes. Eu olhei aqui o cálculo, vi que está com algum negócio atrapalhado. Dividido por. Esqueci aqui, ó. Não é 4 aqui, não, gente. É 40 litros. Eu olhei, sabe o que eu olhei? A proporção. Falei, olha, como é que vai produzir só 4? Vai. A quantidade aqui. 180 é maior que 100, né? Então, ó, presta atenção, né? Tá vendo que eu olhei? Eu sou velho, acabado, já ainda olhei a proporção. É 40,3 e não 4,0 litros. Então, ó, entenderam aí o processo?
O cálculo estequiométrico é isso, gente, é isso que faz em laboratório. E vocês que são do curso de farmácia, vocês têm que saber fazer esses cálculos aqui, e tem muito mais outros. Você vai olhar na internet, vai encontrar um tanto. Tá? Ok? Era isso que eu queria passar para vocês, então. 45 minutos de aula. Tá? Espero que vocês assistam. Um abraço a todos, fique com Deus.